assim, vamos lá. O São Paulo faz um jogo, um começo ok. Acho que o São Paulo tava sentindo. Cara, o São Paulo passa tanto tempo não arrumando nada contra ninguém. Tanto tempo que eles não. A gente não tem noção do que esperar contra os times. Sim. Que eu acho que os moleques entram no jogo pensando, putz, e hoje, como que vai ser? Como que vai ser? Então a gente começa devagar, testando o adversário. Ele começa devagar, e aí ele vai vendo que, tipo, os caras é igual nós. É tipo o filme do Predador. Caramba, se ele sangra, ele pode morrer. Caramba. Aí a gente vai esquentando no jogo, Marcos Antônio e Bobadilha vão aparecendo cada vez mais. E aí nosso meio campo vai criando eu acho que é muito, criando é muito pouco pro que os meninos estão fazendo. Ele vai construindo a jogada desde lá de trás. Sim. Eles têm um padrão de movimentação e saída. Eu confesso que eu ainda sinto o Alisson se adaptando a uma posição, o que é normal. Ele ainda movimenta muito como um meia que dá o pique pro fundo, e eu preciso de um meia mais participativo. E eu também percebi que quando o Ferreirinha sai da área, e é legal esse atacante que sai pro lado, pega a bola e agride a marcação. Pô, é legal. Só que quando o Ferreirinha sai pro lado, o Luciano entra pouco na área. Aí os dois, o Thiago Silva e o Manuel, acho que tava. Apesar que o Fluminense estava com 3 zagueiros, né? Se eu não me engano, no começo. Enfim, quando o Ferreirinha sai ali, que era o cara mais avançado do pressing, pro lado para jogar, o Luciano entra pouco. E aí a zaga do adversário fica, mano, tá suave. Não tem ninguém para me marcar, ninguém tá para me atrapalhar, e fica nessa. Então, tipo, cara, eu senti um pouco falta ali do 9 de entrada, mas a hora que a gente tava sentindo um pouco falta do 9, rebote de escanteio, bola pro lado, passa pro Luciano, Luciano dá um cruzamento de almanaque do lateral. Paizão, chegou no fundo, bem perto da linha ali, só cava pra trás, Pazão. Segundo pau, vai ter alguém ali, Arbolenda ali, pagou 1-0 pra nós, aí o jogo fica um pouco mais aberto. São Paulo tem ainda dificuldade quando o outro time tem a posse de bola. O nosso meio campo é muito bonzinho, fica muito solto, os volantes um pouco mais atrasado, pá. Só que, cara, que jogo, mano. São Paulo sabe a hora de manter a posse de bola, sabe a hora de jogar, constrói toda a jogada. Sim. Cara, o que o Marcos Antônio fez no segundo gol, pelo amor de Deus, velho. Que elegante. E aí o nosso querido Zubeldia, nada, também não vamos ficar ressuscitando morto, mas o Zubeldia falava que o Marcos Antônio não pisa na área. O Marcos Antônio chega com mais clareza na área do que qualquer um outro ali, mano. Pelo amor de Deus, velho. Inclusive, o passe do gol do próprio Ferreirinha foi dele, que ele pôs na cabeça do Ferreirinha, né? Mano, jogadaça, mano. E aí a gente tem um jogo consistente de novo. Cara, temos um jogo consistente de novo. Um time que sabe o momento de sentar a bunda lá atrás. Um time que sabe o momento de contra-atacar. Aí depois as alterações. Aí ele coloca Rodriguinho. André e... Rodriguinho, André, o outro me falhou a memória. E o Wendel, né? Rodriguinho, André e Wendel, sim. Rodriguinho, o Wendel, acho que ele quis dar. A gente tava até falando, pô, Wilson, se era pra poupar, não era pra ele não jogar? Cara, eu acho que não. Quando o jogador é poupado, ele vai pro banco justamente para pegar ali 15, 20 minutos para ele continuar ativo. Tirar o total, a minutagem do jogador pode até acabar atrapalhando. Então, eu acho que ele tentou ali colocar o Rodriguinho na do Alisson para ter a mesma dinâmica, só que o Rodriguinho é um pouco mais agressivo com a bola no pé, né? Então, ele acaba tentando um pouco mais a jogada. Ele erra. Ele no começo, logo que ele entra, ele até consegue uma dinâmica boa. Só que aí depois ele acaba errando bastante. E aí ele faz uma jogadaça no final, que se ele faz aquele gol ali, pode dar a placa para ele, porque ia ser um golaço. Absurdo. Eu acho que o Rodriguinho precisa dessa confiança, cara. O Rodriguinho é o cara que ele precisa entender que, cara, eu consigo jogar. Eu tô ali, eu consigo jogar.
E aí o Rodriguinho, aos poucos, ele tá demorando ali. Ele é um cara que precisa um pouco mais de tempo, ele tá demorando a entender, mas ele tá chegando. Eu gosto do Rodriguinho, tá? Ele, por mais que ele tente, ele errou muito, igual o Marques tá falando, errou muito. Ele erra muito porque ele tenta muito. Só que do mesmo jeito que ele tenta e erra, ele quase faz um golaço, cara, na tentativa. Ele domina a bola, ele dá uma toca no cara, dá um chapéu de costa, tira do outro, tira pra esquerda e chutou, e tinha que chutar mesmo. Chutou, quase faz um golaço. Aí no contra-ataque o Dineno faz o gol, o Tapia faz o gol. Há controvérsias, né? Ali, tá o Tapia e tal. Eu acho o Tapia meio ali durão e tudo, mas enfim, o Tapia entrou, fez o gol. E no momento que tava precisando, né? Isso que tava meio esquisito. Aquele 2-1 ali, o Fluminense estava um pouquinho melhor no jogo, pelo menos naquela hora. Aquele gol ali foi, tipo assim, de boa valia também. Não, gol, mano. O São Paulo soube jogar o jogo, mano. O São Paulo soube jogar o jogo. E, cara, isso que é legal, cara. Isso que, tipo assim, aí... São Paulo de novo, defesa bem postado, o Alan sente cãibra de novo, e aí, pô, Alan de novo, cãibra, 5 jogos, 3 vezes cãibra, tomar um amarelo, vai ter uma falga, o Alan precisa, o Sabino entra bem, cara, sinceramente, o Rodriguinho tem muito potencial, concordo com o Bruno Franco aí, o Rodriguinho eu gosto dele, cara, só que eu acho que o Rodriguinho é aquele cara, sabe, com todo respeito ao Rodriguinho, eu gosto de você, mas o Rodriguinho é aquele que precisa fazer um carinho nele e falar, mano, você é bom. Você é bom, Entendi. Você consegue, você é bom. Ele precisa de um coach ali, né? Ele precisa de um cara, ali. Porque, mano, o Rodriguinho é bom. Aí o Arthur Fraga e o Ferreirão, justamente, cara, deve estar acontecendo alguma coisa lá interna, porque, pô, o Ferreirão não ser melhor que o Tapia, mano, pô, né? Não sei, mas é o que dá. Inclusive agora, ó, vai ter um jogão agora, os 2 meninos que treinam comigo, o Eduzinho vai jogar contra o Capixaba. E eles são dupla e vão jogar contra, disputando vaga na final. Vai ser jogão esse aí. Mas enfim, temos que trabalhar. E cara, e aí? Eu acho que, pô, ninguém vai discordar que o São Paulo fez uma boa partida de novo. De novo, o São Paulo em casa faz uma boa partida, 50% ali dominante, contra um time semifinalista de... mas perdeu, que nem os meninos que estavam falando, perdeu o Arias. Perdeu não sei o que lá. Tá bom, mas o time tá ali, os caras foram semifinalista. Foi um teste legal. Sim, e a gente desempenhou legal. O Eduardo Lobo tá falando, apostou no empate, né? Cara, assim, eu joguei no 1-1 no arquibancada porque eu pensei que o Fluminense ia vir numa dinâmica diferente, mais agressiva, não ia deixar o São Paulo jogar, e não. E o São Paulo jogou. Entre o que eu apostei e o que aconteceu, tá um abismo diferente. Confesso que esse time do São Paulo ainda precisa ser testado, ok? São Paulo precisa ser testado. Eu joguei no 1-1 porque a gente cria pouco contra o Juventude. Eu achei que o nível de enfrentamento contra o Fluminense ia subir de um time mais perigoso. Falei, cara, será que o São Paulo vai criar? Cara, o São Paulo e o torcedor pode acreditar e até sonhar um pouquinho. Esse é um São Paulo dominante. Tá bom, não vai ser dominante talvez contra o Palmeiras, contra o Flamengo, mas é um São Paulo que se impõe em campo. É um São Paulo que mantém a posse de bola com qualidade. Não é que o São Paulo cria, o São Paulo constrói. Constrói, né? A gente vem de trás para frente, modo ilusão ativado. A gente vem de trás para frente no toque, passa, na elegância. E, cara, tá bonito. O Luciano na fase boa. O André competitivo, o Ferreirinha que se torna uma alternativa. Então, tipo assim, cara, E aí me pega um pouco o que eu vi essa semana. Eu vi uma live de uma galera essa semana, porque eu consumo os conteúdos. E, mano, eu vi uma live de uma galera falando, não, mas o Crespo ainda é cedo pra falar. Não, que o Crespo, que o Zubeldia fez um trabalho bom. A gente ficou 14 jogos invicto. Irmão, até um mês atrás nós não tinha saída de jogo, padrão de posicionamento, a gente não tinha nada. E em menos de um mês o cara chega, faz o simples, posiciona,
dá as coordenadas pros meninos. Os meninos têm postura em campo, padrão de jogo, saída de bola. E vocês querem vir falar que o Zubeldia ficou 14 jogos e não mete? Vai se fuder, velho. Olha o time do São Paulo, mano. O time do São Paulo tá mandando no jogo. Kevin, não, o Zubeldia que o Zubeldia ficou 14 invicto. Aí calma, um mês atrás nós não tinha padrão de jogo, irmão. Nós não tinha saída de bola. Agora que em 6 jogos nós temos padrão de jogo, saída. E contra os caras, jogamos contra o Flamengo, beleza. Que o time dos caras é melhor mesmo e ponto. O Palmeiras, eu acho o Palmeiras melhor que o São Paulo. Só que eu acho que dá pra fazer um jogo competitivo. Só que, mano, nós temos criação de jogada, construção de jogada, triangulação, movimentação padrão dos volantes. Marcos Antônio e Bobadilha estão passeando em campo, irmão. Só aqui, ó, toque me voe. Mano, não mete essa, volta pra realidade, pai. Na boa, pode parar. Assim, o São Paulo pode perder pro Atlético Paranaense? Pode. Pode perder pro Internacional? Pode. A série do São Paulo invicta pode ser só essa e depois ficar oscilando? Pode. Mas não tem como falar que esse São Paulo é melhor do que o São Paulo de um ano atrás. Desculpa, não tem. Não tem. Assim, os nossos volantes dão muito espaço? Dão. Muito. A gente vai sofrer isso em algum momento? Vai. Nós vamos ficar 14 jogos invictos? Duvido, não vai. Mas, cara, esse São Paulo é completamente diferente do ano passado. Ponto. Total. E muito melhor. E não é pouca coisa melhor, não. Muito melhor. Esses 10 jogadores... E aí me pega o comentarista falando, o Fluminense agora... Palavras do comentarista, tá? Abre aspas. Isso é um momento que mostra bem... esse jogo mostra bem o momento que o Fluminense vive com relação ao elenco. Fecha aspas. Porra, ainda bem que o Crespo trouxe 10 novos jogadores para nós, porque nós só tinha pedra antes. Agora nós temos um time posicionado que tem padrão e que consegue jogar. Crespão, mano, o que eu vou falar do Crespo? Crespão, na elegância, posicionou os caras. Aí vai, nosso elenco é grande. Quando entrou, caiu um pouco de produção, quando entra ali o Rodriguinho, que eu gosto, quando entrou o Wendel, que na minha opinião é titular, mas que partida do Enzo também, partidaça do Enzo. Uhum. O Enzo é gigante. Mano, na trocação, mano, o Enzo é uma carne de pescoço, mano. Que loucura. Guerreiro demais, né? Guerreiraço, mano. E, mano, o São Paulo teu torcedor São Paulino, temos um treinador com um padrão. Em algum momento nós vamos cair na rotina? Provavelmente. Com certeza. E em algum momento ele vai ter que fazer das tripas corações pra mexer nisso? Vai. Só que, cara, não tem como falar que a gente, diferente de um ano atrás, a gente tem controle do jogo. A gente é dominante. E, cara, desculpa. Desculpa pra galera malabarista ali, mas vocês vão ter que concordar comigo que, cara, esse São Paulo é completamente diferente. Por mais que não fique 14 jogos invicto. O mesmo placar que o Zubeldia... Aí vai ser, mas o Zubeldia ganhou de 3-1 do Fluminense ano passado também. Vai ver o jogo. Aquela coisa horrorosa que foi contra o Fluminense. Vê esse jogo. Os caras aqui, ó, na elegância, toque e passa. Mano, desculpa. Não tem nem discussão. Não tem discussão. Eu respeito a galera que defendia o Zubeldia. Respeito muito. Acho que ele tem umas crenças que não funcionou no São Paulo. Mas não vê que esse time do São Paulo é dominante, que controla o jogo e sofre pouco. Cara, o gol do Fluminense foi num rebote que o menino acertou um chute de fora da área. Fora isso, não teve mais nada, tá? Não teve foi mais totalmente nada. Mérito. Foi totalmente a gente senta a bunda lá atrás, fica ali, os caras, o Fluminense tá no melhor momento. Tá no melhor momento, mas tipo, criou 70 chances? Não. Deu um chute fora da área, fez o gol. Então, desculpa. Faz o malabares que quiser, continua falando, porque vocês estão criando conteúdo para nós. Porque olha, parça, esse time do São Paulo aí tá me iludindo também. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. 3-1 pro São Paulo, mudou tudo, 3 vitórias, depois que perdeu do Flamengo lá, não perdeu mais. É outro time, 3-1.
Por isso que está na enquete. A minha dúvida, né, a gente falou tanto de clássicos, rivalidades, era se o São Paulo conseguiria ser forte, mobilizado e encantador como foi diante do Corinthians. E foi. Contra o Fluminense foi mais ou menos a mesma toada, sobretudo depois que abre o placar e com o gol do Arboleda. O São Paulo, acho que talvez tenha feito no Brasileiro foi a melhor partida, foi melhor até que a partida contra o Corinthians, né? O resultado ficou barato, criou bastante, teve várias chances, mesmo preservando o centroavante, o André Silva, o artilheiro, que só entrou no finalzinho do jogo. O São Paulo ganhou bem, faz a terceira vitória seguida e aí respira no campeonato. E aí aquele negócio, respira, porém, vamos lá. Vai à 8ª colocação, melhor colocação do São Paulo no Brasileiro até agora, mas já tem 17 partidas. Então, se você vê 22 pontos em 17 partidas, ainda é uma campanha ruim, certo? É que era tão ruim. O Trajano falou do saldo. São Paulo ainda tem saldo negativo no Campeonato Brasileiro, -1. Essas 3 vitórias, com um bom futebol, inclusive acho que o empate com o Bragantino teve bom futebol, mostram um novo momento da equipe, com um novo sistema tático, e esse jogador que vai fazer o cruzamento aí, ele talvez seja o melhor jogador do São Paulo, do Crespo, nesse momento, o Marcos Antônio, porque ele, junto com o Bobadilha, que também jogou muito bem, dá uma dinâmica diferente. O São Paulo não tem o Lucas e o Oscar. Esses 2 caras estão armando o time do São Paulo. O Renato, que o Mauro tanto admira... Muito. Ele tentou... Grande personagem. Ele fez uma coisa inusitada. Pela primeira vez o São Paulo foi marcado e espelhado. Como agora o Cruzeiro está sendo... É aquilo, né? O Cruzeiro já não é mais a novidade, o jeito que o Cruzeiro joga. E o Renato tentou fazer o time idêntico ao do São Paulo. Linha de 3, 2 na frente, 3 volantes no meio. E travou o São Paulo até o gol do Arboleda. Mas depois caiu que nem um castelo o Fluminense. O Fluminense tinha na reserva Ganso, Keno, Cano, deixou Hércules, deixou um monte de gente na reserva. Mas o time trocou 4 no intervalo, mas aí no segundo tempo ainda mais foi a superioridade do São Paulo e 3-1 ficou barato. Num jogo que teve muita polêmica, VAR pra lá, VAR pra cá, anula gol, perde pênalti, dá gol de VAR. E eu acho até que o árbitro teve pouco a ver com isso, porque as situações foram de impedimento, VAR e tudo mais. Esse árbitro, o árbitro é o Alex Stefano, se não me engano, do Espírito Santo, é um desses árbitros, tem menos de 30 anos, é um dos árbitros que surgiu ano passado e deixa o jogo correr, é o contrário do Abate Abel. Ele incentiva o jogo, os jogadores a definirem o jogo. Acaba ficando uma arbitragem polêmica, mas acho que ele teve pouca responsabilidade nisso, entendeu? E aí é isso, Tironi. Agora o São Paulo tem as Copas, né? Atlético Paranaense no meio da semana e depois Nacional de Medellín. E tem um time... Também o São Paulo, ainda mais o São Paulo, ele não vai conseguir jogar todas as partidas com o mesmo time. Ele não tem jogadores suficientes. Se o Marcos Antônio sente uma dor de dente, acabou a mágica do time do Crespo, né? E vem sendo assim na temporada. De qualquer forma, eu acho que o Crespo consegue, em pouco tempo, mudar várias coisas no time, dar um novo padrão, palavra que as pessoas adoram, tático, com 3 zagueiros, 2 atacantes, e o time vem ganhando e jogando bem nesse período. Mas vamos lá, para tirar o São Paulo da enquete uma semana de bom futebol e bons resultados, certo? Uma semana, não é um mês, não é um semestre, é uma semana. Você queria falar do Renato, que voltou, e do Fluminense, né? O Fluminense tem 5 derrotas seguidas, gente. O Renato falou do calendário. O Fluminense teve um intervalo de 8 dias entre a partida que foi eliminado pelo Chelsea e voltar a jogar o Brasileiro. Ou seja, voltou, teve um tempo ali e tal. Gente, não dá para você surfar numa onda gigante durante o Mundial e depois falar, não, agora é o calendário. Pô, não dá. O Fluminense toma gol de cabeça todo jogo. Quando não é de cabeça, é jogada aérea, como foi no Fla-Flu, né? Ontem foram 2. Isso é falta de treinamento. O treinamento é inadequado, o posicionamento é ruim. Tem uma série de problemas ali, né? E o que é o Guga, gente? O desarme de Ferrares no Guga parecia uma criança jogando com adulto. Uma vergonha o jogador profissional perder uma bola como ele perdeu ali. Uma coisa assim constrangedora. Tomou a bola fácil.
Aí o São Paulo faz o terceiro gol. Quer dizer, quando o Fluminense tentava ali respirar por aparelhos, tentando alguma coisa. Né? O nosso amigo Zé Ilan quer que o Fluminense dispense de 8 a 16 jogadores. Caramba, de 8 a 16. Manda alguns pro São Paulo. Estava vendo ele ontem. Ele falou, olha, tem que mandar uns 15, 16 embora. Pelo menos 8. Rapaz. Né? Não vai ser possível, né? Mas eu entendo a sua angústia, a sua revolta. Porque, assim, é patético o Fluminense está fazendo no campeonato. Tudo bem, enfrentou o São Paulo fora, o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, que são ali os ponteiros do campeonato. Mas assim, perde todos os jogos com bola aérea, cara. Aí você vai ver a entrevista do técnico, é sempre aquela mesma coisa, sabe? Sempre reclamando, porque nós não descansamos, outros descansaram, não sei o quê. Não cola mais, Sendo cara. que no Mundial sabe? O tempo de jogo pro outro era bem bom, né? Exato. A preparação. Era razoável, quer dizer, assim, o Fluminense perdeu o Arias, mas não é por conta do Arias que o Fluminense tomou gol de cabeça. Que o Arias não era um cara alto que ficava tirando todas as bolas, né? Exatamente. Então, assim, tem outros problemas pela baixa do Arias. E tem um vídeo que viralizou ontem do presidente Mário Bittencourt, após a eliminação para o Chelsea, falando que vamos voltar para ser campeão e tal. Não é isso que parece que vai acontecer. Ele sabia de cabeça a sequência. Ele falou, vamos pegar o Cruzeiro, vamos ganhar. Vamos pegar o Flamengo, vamos ganhar. Pois é, esse vídeo os tricolores estão compartilhando bem incomodados, né? Que bom que você citou, Renato, mas o Gabriel Barbosa você ligou. Não deu tempo. O Gabriel Barbosa ele só fala quando ele faz gol, né? Ontem ele jogou 32 minutos, entrou 1 minuto antes, saiu o segundo gol do Ceará. E ele hoje reserva do Eduardo, sabia? É verdade. O Eduardo saiu, ele entrou. O Eduardo aquele. O Gabriel reserva do Eduardo. Só para constar. Breve, ligeiríssimo intervalo, mas não acabou. A gente vai falar da história da expulsão do Léo Jardim na volta. Não saia daí. A gente fica com vocês no YouTube. Muito bem. Fala, eu queria falar um pouco do São Paulo. Eu queria falar um pouco do São Paulo. De quem que você queria falar? Não, do Renato, porque Zé, ele só fala, assim é difícil. Assim é difícil. Com o VAR assim é difícil. Com o calendário assim é difícil. Aí ele achava que ia ser fácil. Aí ele acha que tá fácil pro Abel Ferreira, que tá fácil pro Felipe, que tá fácil pro Leonardo Jardim, pro Dorival Júnior. Não tá fácil pra ninguém, meu. Que história é essa? Assim é difícil. Assim é difícil. É realmente um discurso. É remuneração. Eu vou dizer uma coisa, eu cada vez mais sou contra a entrevista coletiva dos treinadores. Não, pô. Não, pelo amor de Deus. Com raríssimas exceções. Tem algumas boas. A do Abel foi boa, a do Abel foi ruim. A do Crespo é sempre boa. Direto ao mas problema. É bom, assim a gente acaba sabendo que ele não tem nada a dizer. É boa. Não, mas o que você ia falar? Você queria falar do São Paulo, Trajano? Aliás, antes de falar do São Paulo, quero falar do outro tricolor do Fluminense. Mas não é na defesa do Fluminense que joga o monstro? O monstro, Thiago Silva. Ontem ele estava mais perdido que... Nossa, eu tive mais jogou contra o Palmeiras. Mas o monstro tá lá, legal, ótimo. Tá lá, exatamente. Bom, que eu queria... Os São Paulinos não vão gostar muito do que eu vou falar, mas vou falar. Aquela coisa, não sei o que falar, mas vou falar, não sei. Bom, durante muito tempo... uma certa ladainha justificada da torcida do São Paulo era que o time, os seus melhores jogadores estavam no departamento médico. O Carille não está jogando, o Lucas, o Oscar, ele não tem um elenco grande, não sei o quê. Toda semana era essa mesma história. Eu acho que a vantagem da entrada do Crespo agora, e essas vitórias do São Paulo, é que amenizou tudo isso. Amenizou. Sabe? O fato de encontrar o Bobadilha com uma boa colocação em campo, dar um lugar para o Luciano, esse Marcos Antônio jogando muito bem. Aí eu pergunto, onde estão Lucas, Oscar, departamento médico, etc. Ficaram em segundo plano agora? Sem eles a coisa está acontecendo. Tem razão, Trajano, tá mesmo. Aliás, não se sabe nem quando voltar vão jogar. Mas tem foi o primeiro gol sem a participação do Luciano, né? Esse gol do Tapia, na era do Crespo, voltando, né? Hein? Mas fala. E acho que tem o Luciano e tem o Marcos Antônio.
Só uma estatística para lembrar, o Zubeldia quando entrou ganhou 12 seguidas. Então, não perdeu 12. Não perdeu 12. Não perdeu em 12. O elenco atualmente, rapaziada, o tricolor aí já atingiu o limite por partida permitida no Campeonato Brasileiro, que é de 9 jogadores, que foi aumentado, né? Era 5, foi para 7, agora é 9. Apesar disso, a diretoria não descarta trazer mais um reforço gringo. Os estrangeiros do tricolor são os seguintes: Cédric Soares, Alan Franco, Enzo Dias, Gineno, Caleri, Ferrarese, Arboleda, Bobadilla e Gonçalo Tapia, que marcou seu primeiro gol ontem. Caleri está lesionado e não se sabe se voltará esse ano, ainda tem tendência que volte só no ano que vem. Talvez até por conta disso que a diretoria não vê problemas em trazer um novo estrangeiro. A direção prioriza a chegada de um novo lateral direito, um zagueiro e um meio-campista aí para reforçar o time. Para o setor defensivo, o clube busca um lateral que faça a zaga também para unir o útil ao agradável. Vale lembrar que Enzo Dias e Dineno têm contrato com o São Paulo até o final desse ano só, tá, gente? O Bobadilla pode ser negociado em breve, vem recebendo diversas sondagens de clubes do exterior. Na Libertadores não há limite de estrangeiro por partida, isso é um ponto a ser destacado. Então, pensando nisso, em tudo isso, a diretoria não descarta a contratação de mais um gringo não, tá? Como é de costume, todos os anos, especulações acontecem aos montes, isso já é normal. Eu tô aqui no YouTube desde 2017, e isso sempre aconteceu, não será agora que vai mudar, tá, rapaziada? Então, não adianta ficar, só especulação. Calma, filho, isso sempre aconteceu. Antes do YouTube isso já acontecia. Quem lembra ali, quem não lembra, né, que o Jogo Aberto, os donos da bola, o Globo Esporte. Quem não lembra que o Corinthians iria contratar o Drogba? O Atlético Mineiro já tava contratando o Anelka tava no Galo, o Ronaldinho Gaúcho era do Grêmio, o Beckham tava chegando, o Diego Forlan estava chegando no São Paulo. Quem não lembra disso, gente? Isso sempre aconteceu até mesmo nas grandes mídias. Fato. Ponto. Já falei aqui sobre vários jogadores, desde os que foram sugeridos até os que o São Paulo consultou. Segundo alguns jornalistas e portais da mídia alternativa, o São Paulo demonstrou interesse na contratação de Alan Saldívia. Ele é zagueiro, tem 23 anos e pertence ao Colo-Colo do Chile. Apesar de jogar no Chile, ele é uruguaio, tá? O jogador tem contrato por lá até o final do ano que vem. O nome supostamente estaria na mira do clube do Morumbi, é isso mesmo. Inclusive, há quem diga que o São Paulo chegou a negociar com o Colo-Colo pelo atleta. Contudo, o tricolor teria se assustado com os valores apresentados ali pela contratação do jogador. O empréstimo está descartado pelo clube chileno, eles só querem vender o jogador em definitivo. O nome de Saldívia foi muito comentado nas últimas horas nas redes sociais, mas a diretoria são paulina nega o interesse do clube no jogador. Inclusive, sequer o nome de Alan está nos planos ou na lista de reforços do clube, gente. Não será Alan Saldívia o novo zagueiro do São Paulo, tá? Saldívia, eu acho. Inclusive, ele é zagueiro e pode jogar na lateral direita também, tá, rapaziada? Acho que foi até por isso que começou a especular o nome dele aí no São Paulo, mas ele não virá. A janela de transferências na Europa está a todo vapor, hein, gente? A gente saindo, a gente chegando. O São Paulo está se beneficiando com algumas transferências por lá também. O Lucas Perry e Emerson Royal, por exemplo, renderam 4,5 milhões de reais aos cofres do tricolor. Outros nomes estão agitando o mercado e também poderão ajudar o clube do Morumbi diretamente. Gabriel Sara é um deles, está na mira de vários clubes da Europa, tá? Mas recentemente, o Manchester United demonstrou interesse na contratação da grande joia revelada na base de Cotia. Sara pertence ao Galatasaray, por onde está se destacando também, né? Ele já se destacou no Norte e agora, jogando lá na Turquia, de Casa Nova, também se destaca. O United está de olho e pode fazer uma proposta oficial pelo jogador. O clube turco está pedindo 35 milhões de euros por Gabriel Sara. O atleta está valorizado no mercado e pode ser negociado ainda nessa janela de transferências. Caso seja vendido por os valores citados, o São Paulo terá direito a 4,5% do valor total da transferência. Isso renderá aos cofres do tricolor cerca de 10 milhões e 300 mil reais. Inter de Milão, Manchester City, entre outros clubes da Europa também demonstraram interesse na contratação de Gabriel Sara. Deve-se abrir um leilão por ele em breve, tá? Para o São Paulo isso é uma maravilha, pois aumentará o valor arrecadado com transferências. E quanto maior o valor que o Sara for vendido, mais grana entra nos cofres, né? Imagina o Gabriel Sara sendo vendido por 50 milhões de euros. É pelo menos uns 20 milhões de reais nos cofres do São Paulo aí, né, rapaziada? Pra mais ainda, tá?
Isso fará com que a meta seja cada vez mais superada, a meta orçamentária por vendas de atletas. O clube já atingiu a meta que era de 154 milhões de reais em vendas de jogadores, o Tricolor arrecadou até aqui 157 milhões. Tem essas transferências pelo mecanismo solidário da FIFA, fora as vendas de Galopo e Nestor, que devem acontecer no final deste ano. Se vendidos, renderão ambos juntos quase 50 milhões de reais aos cofres do São Paulo. O clube ainda estima fazer mais uma venda nessa janela de transferências, mais grana entrando. Lembrando que o São Paulo não gastou praticamente nenhum centavo em contratações. Não gastou nada, até porque o Gonçalo Tapia, o São Paulo vai pagar pelo empréstimo só no ano que vem. Então tá apertando os cintos realmente, não gastou nada em reforços e tá vendendo, embolsando grana aí cada vez mais, né? Bom, rapaziada, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você não for um inscrito e comente o que você achou das informações. Forte abraço, até o próximo. Fui!